Colossenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Do 12 ao 17, um texto que nós começamos a expor na semana passada. Assim diz o texto, esse nós não projetamos, para que os irmãos possam acompanhar. E na medida do possível manter as Bíblias abertas. Assim diz o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu convido para essa oração o presbítero Paulinho, que está nos visitando mais uma vez, não é nem visita mais, nos dirige rogando ao Senhor que fale conosco nesta hora, pelo seu Espírito, iluminando nossa mente e nosso coração. O microfone vai chegar aí para você. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, sentimos, Pai, a presença do Espírito Santo que conduz esse culto. Pai amado, rogamos agora, ó Pai, que o Senhor use o pastor Werderson como teu instrumento, com a tua palavra, com o sopro do Espírito Santo, que essa palavra venha, Pai, ao encontro de todos que aqui estão, que seja uma palavra abençoadora, uma palavra, Pai amado, que traga aos nossos corações o crescimento, a sabedoria que tanto precisamos. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Somos gratos, ó Pai, pela vida de todos os irmãos e pelo pastor e todo esse coral também que já te louvou, já te agradeceu. Pai, obrigado por tudo e que tua palavra fale agora, Pai, através da boca do teu servo. Nós oramos agora e sempre, agradecidos por tudo, no nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Amém. A verdade bíblica, ou a premissa, que tem sido o tema de nossos sermões há semanas, que é o fundamento de toda a carta de Paulo aos Colossenses, porque, como eu já falei, é a carta mais cristológica de todas. Ou seja, esta verdade, esta premissa, que é o fundamento de toda a carta, funciona como um antídoto para essa igreja, para proteger esta igreja dos adversários e das adversidades que intentam, que se opõem de alguma forma ao avanço da igreja. Esta premissa ou esta verdade bíblica lhes serve de proteção
lhes serve de fonte de vigor, de ânimo, de encorajamento para enfrentar qualquer intempérie, qualquer adversidade que tente impedir que esta igreja continue trilhando os caminhos do Senhor Jesus. Anteriormente, o apóstolo Paulo ensina que esta verdade, esta premissa, tem esses propósitos de protegê-los, de alimentá-los, de nutri-los contra adversários externos, para que eles estejam preparados para enfrentar esses possíveis tropeços. E qual é essa verdade? Essa que nós estamos já reiteradamente repetindo: Cristo, o excelso. Cristo é o único. Cristo, e tão somente Cristo, é o todo suficiente Salvador. Apóstolo Paulo vem fundamentando o seu ensino nessa carta, nesta verdade. E como eu disse, esta verdade é o que daria vigor à igreja, para que ela sobrevivesse mesmo diante de tantas adversidades. E como eu disse também, durante uma boa parte da carta que nós já percorremos, as adversidades ou os adversários dos quais a igreja estaria protegida ou deveria se proteger eram adversários externos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, uma outra carta, também redigida no mesmo contexto lá do calabouço romano, da prisão romana, ele fala para aquela igreja também desses mesmos adversários externos. Quando na epístola, lá no capítulo 2, ele faz com que aquela igreja se lembrasse de qual era a condição que eles viviam antes, mas ao mesmo tempo diz que aquela condição, ou naquela condição, há um risco para que eles retrocedessem para aquela condição. Ele diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo. Ele vai dizer ainda: seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E vai dizer ainda lá no verso 3, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo fala desses adversários. Nós os encontramos aqui na carta aos Colossenses. E esses adversários externos são também combatidos e confrontados com esta verdade. Aí no capítulo 2, no versículo 4, Paulo fala sobre esse adversário externo, que é o mundo, ou o senso comum. Assim digo, diz o versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Contra esses adversários, ou contra essa adversidade, há um antídoto para vocês, há um remédio que vai cuidar de vocês, há uma proteção para vocês, há um fortalecimento para vocês, que é essa verdade. É melhor isso aí tirar, porque está caindo toda hora. No versículo 8, ele ainda vai reiterar o adversário ou essa adversidade. Vamos, se você tem aberto 2:8, capítulo 2, verso 8, vamos juntos? Cuidado que ninguém
ele vai dizer novamente no versículo 18, quanto a esse adversário externo: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ele vai dizer no 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele vai de novo no 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aquele mesmo adversário apontado lá na carta aos Filipenses, como caracterização daquela igreja antes de ser alcançados: vocês estavam mortos porque vocês viviam segundo o curso deste mundo, vocês viviam segundo o senso comum, segundo o que falava a maioria, segundo o que as normas ditadas por aqueles que estavam ao seu entorno. Paulo vai dizer aqui aos Colossenses que o que pode lhes dar recursos para enfrentar esses adversários, o senso comum, a opinião das pessoas, os ensinos errados, os rudimentos do mundo, as heresias, as falácias, é esta verdade. Ele ainda nessa carta apresenta um outro adversário externo, que esta verdade também pode protegê-los, que é o diabo. Aí no capítulo 2, versículo 15, ele diz: e despojando os principados e a potestades. Quem é que os despojou? O Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Quem fez isso? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Só que acontece uma coisa, meus irmãos. Na passagem em questão do capítulo 3 que nós lemos, do versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo apresenta o terceiro adversário. O terceiro adversário que só pode ser vencido também com esta verdade. Esse adversário agora não é externo, não é o senso comum, não são as pessoas, a influência delas ou os maus exemplos, não é a novela, não é a série, não são as redes sociais, não é nem mais o diabo. O inimigo agora, o adversário agora é interno. Assim como na carta aos Efésios, que ele disse que eles viviam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Depois ele vai dizer no versículo 3, que eles faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Então eles também eram escravos. Havia uma força que tentava lhes impedir de seguir o Senhor, de usufruir desse amor que nós acabamos de cantar, desse amor que nós acabamos de ler aqui no texto sagrado. Ninguém tem maior amor do que esse. Essa mesma premissa, ela é a favor de uma vida revestida de virtudes. É o mesmo tema da semana passada que eu vou agora destrinchar. Esta verdade favorece a igreja, ela é a favor da igreja, em prol de permitir uma vida consagrada, revestida de virtudes. E nós vimos que até o versículo 11, depois no 12, nós vamos ver outro nível de relacionamento, mas esta verdade, esta premissa favorece essa vida consagrada, esta vida de virtudes em prática entre os irmãos. O Senhor requer de nós um tipo de vida entre nós que desagrada não só o mundo, que desagrada não só o diabo, mas desagrada via de regra o nosso próprio coração. Assim como esta verdade me capacita a enfrentar o mundo, eu enfrentar o diabo, me capacita também a enfrentar a inclinação do meu próprio coração, que me impede de viver essa vida consagrada, essa vida revestida de virtudes entre os irmãos.
Uma vida abastecida de virtudes para ser vivida entre os irmãos, obrigatoriamente é uma vida. Agora você pode anotar também, para quem já estava anotando semana passada, porque aqui já é um item novo. Letra A, sendo parecidos com Cristo. Adotar essa verdade, assumir essa verdade que é só Cristo. Eu vivo para Cristo, não é para agradar mais ninguém. Eu reconheço que tudo nasce, brota, e a origem de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Que o meio pelo qual tudo se realiza e executa é Jesus Cristo. E todo o propósito de tudo que se vive e se executa é Jesus Cristo. Para eu viver essa verdade, então, é necessário que eu assuma o compromisso, a responsabilidade de ser parecido com Cristo. O versículo 12, meus irmãos, que eu fiquei só nele semana passada, e eu fui pegando aquelas virtudes e falando sobre cada uma delas. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou dizer por que elas estão lá. Por que o apóstolo Paulo está falando que aquela igreja precisa se revestir de ternos afetos de misericórdia? Eu me alonguei falando sobre isso, sobre o que era essa bondade, o que era humildade, o que era mansidão e longanimidade. Eu não vou ficar definindo os termos hoje, mas eu vou dizer hoje que estes termos ou essas virtudes definem Cristo. Cristo se apresenta desta forma. Se alguém quiser descrever Cristo, ao invés de descrever a sua aparência física, que é um erro bíblico, que é uma afronta ao segundo mandamento, porque não há descrição da aparência de Cristo nas Escrituras, deveria descrevê-lo pelos seus atributos. Cristo deve ser descrito, entre outros atributos, por estes aqui. Ele é a fonte de todos os ternos afetos de misericórdia. Ele é a fonte e a expressão de toda bondade, de toda humildade, de toda mansidão. Ele é o padrão de toda longanimidade. É isso que Paulo, quando escreve aqui esse versículo 12, ele está descrevendo Cristo ao apresentar essas virtudes, estes atributos. Em uma outra carta, escrita na mesma condição, lá no calabouço romano, na carta aos Filipenses, que nós também já passamos por ela, o apóstolo Paulo também descreve essas virtudes para apresentar Cristo. Para falar de Cristo, ele não fala de altura, de estatura, de tamanho de barba ou não, de cor da pele, cor dos olhos. Ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, aqui no versículo 12, está descrevendo o nosso Redentor Jesus Cristo. Muito interessante que aos Filipenses ele dá a mesma ordem. Já que vocês estão sabendo quem é Cristo, como é Cristo, então darei para vocês uma ordem. Ele vai dizer lá na mesma carta, num dos versículos próximos da passagem que eu acabei de citar, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estas virtudes próprias que caracterizam Cristo deveriam ser exercitadas, deveriam ser demonstradas, deveriam ser aplicadas. Onde? Em comunidade da fé. No início da passagem aos Filipenses, Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É muito interessante que na mesma passagem que ele descreve Cristo, ele dá um imperativo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É o que ele está fazendo aqui no versículo 12. Revesti-vos, pois, diz o versículo, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, etc. Ele poderia dizer: revesti-vos, pois, como Cristo, à semelhança de Cristo, porque quando ele fala como eleitos de Deus e descreve essas virtudes, ele está descrevendo Cristo. Ele pode muito bem dizer: revesti-vos, pois, do caráter de Cristo, das virtudes de Cristo. Esta deve ser a sua veste. Cristo é o exemplo disso. Cristo é o padrão disto. E nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Cristo de fato é o único nas nossas vidas, ou vivemos para agradar qualquer pessoa ou coisa que não seja Cristo? Pois o exemplo de Cristo é esse. Repetindo um versículo e seguindo os demais: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso eu já tinha lido, estou repetindo, só que à frente ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Em outras palavras, vocês estão vendo com o exemplo de Cristo, desenvolvam-se nessa direção, nesse sentido. Vocês precisam obrigatoriamente um dia se parecer mais com Cristo do que você se parecia na véspera. Que religiosidade cristã é essa? Que cristianismo é esse que não se parece com Cristo? Não há marca, não há evidência que te assemelhe a Cristo. Quantos de nós, meus irmãos, poderiam algum dia dizer, e eu espero poder dizer isso um dia, quando Paulo está apresentando a sua defesa, quando ele está apresentando aos Gálatas, de todas as igrejas, a que mais se opôs a ele, a que mais se desgarrou do Evangelho, a que mais recebeu palavras duras, e ele, na sua defesa, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E eu repito, toda vez que menciono esse versículo, ele não está falando de marcas de chicotada, porque chicotada muita gente tinha, muito malfeitor naqueles dias tinha, e muitos cristãos também. Ele está falando do caráter. É na mesma carta que ele diz: logo já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a marca que eu evidenciava como cristão. Você tem alguma marca de humildade, benignidade, longanimidade, de ternos afetos de misericórdia? Nós nos envergonhamos pouco quando nós ouvimos a palavra, nós nos constrangemos pouco quando ouvimos sobre o amor de Deus. Nós acabamos de cantar: cantarei o imenso amor do Senhor, amor sem fim. Pega aí, é melhor, pega aí a primeira estrofe lá. Cantarei o imenso amor do Senhor, amor sem fim, de Jesus que aqui desceu e morreu na cruz por mim. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ainda de maneira imperfeita, limitada, descobre esse amor, reconhece esse amor, à medida que ele era miserável, pecador, ele diz: o amor de Jesus me constrange saber que a sua misericórdia se renova, me constrange em saber que o Senhor, governador de todo o universo,
Senhor soberano sobre todas as coisas. E a gente às vezes precisa dar uma olhadinha na ciência para a gente ter uma pequena dimensão. Quando a gente olha o tamanho das galáxias, quando a gente olha o número das estrelas, só na nossa pequenina Via Láctea são bilhões. Quando a gente vai para Andrômeda, ou Andrômeda, sei lá, agora, e as outras, é um negócio surreal. E o Senhor chegou naquele dia, naquele horário, aquele baixinho em cima da árvore, ele chegou perto dele, sem nunca ter encontrado com ele, disse: Zaqueu. Ele tem os seus exércitos de estrelas todas bem contadas, mas ele conhece o nome do Zaqueu, porque ele o conhecia antes dele ter sido formado no ventre da sua mãe. E assim com você, e assim comigo. A gente se constrange pouco por causa disso. A gente acha que está no prejuízo com o Senhor, e que um servicinho que eu faço para Ele a mais, Ele me deve um favor, porque eu sou o cara. Desenvolver a salvação significa ser parecido com Cristo. É isso que o Senhor requer de mim. O B, ainda não, estou lá no A ainda, estou no A. Eu ainda vou chegar no B, eu não sei se chego hoje ou se outro dia, mas volta para o A ainda para mim. Eu preciso ser parecido com Cristo. O meu coração não quer que eu seja parecido com Cristo. O diabo não quer que eu seja parecido com Cristo. O mundo não quer que eu seja parecido com Cristo. Os meus amigos não querem que eu seja parecido com Cristo. Muitas vezes o nosso cônjuge não quer que nós sejamos parecidos com Cristo. E para que nós consigamos ser parecidos com Cristo, nós precisamos de fato entender que o Senhor da minha vida não é meu cônjuge, o Senhor da minha vida não é o meu pastor, o Senhor da minha vida não é aquela pessoa que eu gosto e que eu devo algum favor. O Senhor da minha vida, única e exclusivamente, é Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. É isso que está sendo ensinado aqui. O versículo 12 dá o mesmo imperativo que nós vimos lá na carta aos Filipenses. A mesma ordem para que se pareça com Cristo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. É assim que vocês precisam viver. E se não estão vivendo, é porque o coração de vocês, a inclinação perversa do coração de vocês, o inimigo interno está vencendo vocês. E na nossa luta contra o pecado, diz as Escrituras, não temos resistido até o sangue. Deixa de vida mansa, de religião vida mansa. Deixa de ficar a boca mole e mimimi no caminho. O caminho é estreito, a porta é apertada. A vida com Cristo é uma vida de renúncias, é uma vida de humilhação e de afrontas, é uma vida de perseguição, de perigos e espadas. E os versículos 14 e 15 reforçam isso. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O versículo 15, vamos ler juntos, por favor? Seja a paz de Cristo Letra B. A favor de uma vida revestida de virtudes. Esta verdade, ela favorece uma vida revestida de virtudes entre os irmãos, para que essas virtudes sejam manifestas entre os irmãos, no povo de Deus. Eu preciso me parecer com Cristo. Tem a ver com quem eu sou. A letra B tem a ver com o que eu faço. Também vivendo como Cristo. Não é a mesma coisa, elas se complementam. A primeira obrigatoriamente faz gerar a segunda, mas não dá para procurar a segunda sem a primeira. Não dá para eu procurar viver como Cristo se eu primeiro não for como Ele. É por isso que nesses 3 versículos que eu li, 12, o 14 e o 15, ele fala sobre ser. Seja a paz de Cristo. Quando ele fala de ternos afetos de misericórdia, ele não está falando de ação, de atividade, ele está falando de ser assim. Quando ele fala de bondade, ele está falando de ser assim, de humildade, de mansidão, longanimidade. Agora, depois que você entende que tem de ser dessa forma, que usando os recursos do Senhor, se edificando sobre esta verdade de que Ele é que é o Senhor, não sou eu.
Ele é quem que deve ser servido e não eu. Ele é que tem a primazia e não eu, como nós lemos no Evangelho de João, quando João Batista diz isso: convém que ele cresça e eu diminua. Então eu encontro meios e recursos para ser parecido com ele, e à medida que eu me pareço com ele, naturalmente eu vivo como ele. Versículo 13, agora ele vai dizer: sendo dessa forma, vivam dessa forma, suportai-vos uns aos outros. Se você é abastecido de ternos afetos de misericórdia, se a sua vida é caracterizada pela bondade, pela humildade, pela mansidão, pela longanimidade, então agora eu vou dar uma outra ordem para vocês: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e aí por diante. No início da epístola, Paulo deixa claro qual era a finalidade que ele tinha ao escrevê-la. Quando ele começa essa carta, ainda no capítulo 1, ele demonstra qual que é a finalidade que ele tinha para escrever, porque ele escreveu essa carta. Nós vamos ver daqui a pouco, que é o que está aí no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está dizendo assim: depois que eu fiquei sabendo, fui informado que vocês estão andando firmes aí com Cristo. Aí ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que continuem andando e transbordando do Senhor. Aí o verso 10 ele diz: a fim. Qual é a finalidade? Vamos o 10 juntos, versículo 10, 10. A fim de viverdes viver de modo digno do Senhor significa viver como Ele, agir como Ele, reagir como Ele, enfim, imitá-lo. É o que está descrito aqui no trecho que nós lemos: suportai-vos uns aos outros. Quem faz isso? Quem fez isso? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. No 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quem que é a nossa referência de viver dessa forma? Quem é o exemplo de revelar perdão? Quem é a nossa referência de revelar conselho, ajuda, sabedoria, apoio, suporte? É Cristo. Os imperativos que antes determinavam quem o crente deve ser, agora os imperativos são quanto ao que ele deve fazer. E não dá para tentar fazer sem que primeiro seja ou sejamos. Agora ele fala suportai-vos, ele fala perdoai-vos, ele fala instruí-vos e ele fala aconselhai-vos. Se somos quem nós dizemos ser, nós faremos o que devemos fazer. Se nós formos de fato quem nós devemos ser, com todas as limitações e imperfeições, se nós formos quem nós devemos ser, nós viveremos como devemos viver. Paulo não coloca como alvo inatingível, porque ele reitera isso nas outras cartas, principalmente nas cartas da prisão. Ele vai dizer aos Efésios: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
E ele fecha este trecho no 17, de certa forma resumindo e reafirmando que tudo o que somos, tudo o que viermos a ser, tudo o que fazemos e tudo o que viermos a fazer, devemos fazê-lo em nome de Jesus Cristo, dando sempre graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos repetir esse versículo? À medida que eu vou, vocês vêm atrás, por favor, aqueles que se sentirem à vontade de repetir o texto da Bíblia. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sejamos parecidos com Cristo e vivamos como Cristo, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, mais do que um tema de sermão repetido por semanas, que nos utilizemos também desta verdade para reger a nossa vida. Eu jamais me parecerei com Cristo enquanto achar que eu tenho algum mérito, ou quando eu divido com o Senhor alguma glória. Jamais me parecerei com Ele quando me considerar superior a alguém. Jamais me parecerei com Ele se eu de alguma forma distorcer minimamente a verdade de que Ele, somente Ele, é o único. Não abro mão dEle, não abro mão dEle para agradar ninguém. E falo com tristeza no coração que muitas vezes nós agradamos pessoas para desagradar Cristo. Nós muitas vezes preferimos desagradar Cristo do que desagradar pessoas que poderiam nos cobrar, nos pressionar. Que esta premissa bíblica seja também o nosso antídoto para nos proteger contra as adversidades, os adversários externos, o mundo e o diabo. É aquele adversário que mora dentro de nós, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, o mal que habita em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.